O ministro da Fazenda afirma que novos projetos de lei devem render ao governo o mesmo que a medida provisória do IOF rejeitada pelo Congresso. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou hoje por aclamação o regime de urgência do projeto que dobra de 12% para 24% a taxação das bets. Além dessa medida, o governo quer enviar 2 projetos para compensar a derrubada da medida provisória alternativa ao IOF. Paulo Rabelo de Castro. Alguém que diga assim, olha, eu não jogo nas bets, não tenho nada a ver com isso. Ok, a pessoa pode dizer isso. Mas por que vai somando e a gente vê que a carga tributária está aumentando no Brasil e não adianta nada, o governo está indo contra o bolso do povo o tempo todo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para você que nos acompanha no Jornal da Band News TV. Felipe, nós sabemos que essas apostas elas constituem, na realidade, uma tragédia financeira para muitas famílias brasileiras. Famílias brasileiras, algumas delas que, inclusive, vivem da assistência social. São milhares e milhares de pessoas que, algumas delas, por declarações feitas em enquetes, chegam ao ponto de tentar racionalizar o limite da sua dependência a apostas, dizendo que não apostam mais do que o recurso que lhes é dado como assistência, por exemplo, no Bolsa Família. Eu só aposto até o limite do meu Bolsa Família, que é como aquele dinheiro extra que a gente, às vezes, acabou de ganhar, extraordinário, e que resolve separar para jogar num cassino lá em Montevidéu. Não é o meu caso, mas muita gente pensa em separar esses recursos extraordinários. Só que nós sabemos muito bem do aspecto de fato viciante para milhares de famílias e as repercussões já identificadas, inclusive pela Associação Brasileira de Supermercados, em termos da redução da disponibilidade de recursos para itens básicos da alimentação que são adquiridos nas lojas, nas redes de supermercados. Portanto, é uma questão muito grave e elevar essa taxação é um pé na porta para esses apostadores e vai aumentar de alguma forma, refrear, mas você tem razão. Há também nisso um limite, e o limite é exatamente a carga tributária geral que vai se ampliando a cada momento. E por quê? O governo acaba de declarar, através do seu ministro da Fazenda, que ele está enviando, como enviou, e agora com regime de urgência, essa escalada tributária sobre bets, eventualmente sobre fintechs e mais alguns setores específicos que, no caso, ele elegeu para serem os pagadores do dia, e, no outro projeto de lei, algumas medidas que ele chama de contenção de despesas. Contenção de despesas que ele considera suficientes para constituir uma economia da ordem de 15 a 20 bilhões. Ocorre, Felipe, que o total previsto na maior parte das projeções sobre o orçamento de 2025 em muito supera essas medidas tópicas e, no caso, fatiadas, cortadas ao meio, metade pelo campo das receitas, num projeto de lei, e uma outra metade pelo campo da redução das despesas, e que deve, segundo o ministro da Fazenda, atingir uma economia total da ordem de 20 bilhões, o que é insuficiente, repito, para atingir esses 50 bilhões ou mais, que é a projeção do buraco orçamentário de 2026. Entretanto, o tal descontrole
não é algo que a atual equipe da Fazenda tenha sobre essa base de cálculo uma certeza nem estatística. Na realidade, há muito descontrole até sobre o tamanho do descontrole. Ou seja, trata-se de uma gestão orçamentariamente descontrolada. E a explicação é muito simples, são as eleições de 2026. Claramente, e aí não vai nenhuma vontade de espicaçar um ministro da Fazenda que visivelmente está cansado de ser ministro, ele não encontra mais espaço para falar seriamente sobre o processo orçamentário, processo esse atrasado, porque a LDO já devia ter sido votada há muito tempo, porque é uma lei que projeta diretrizes para o orçamento, cujo projeto de lei deveria ter sido apresentado desde agosto, mas está super atrasado porque as próprias diretrizes ainda não foram aprovadas. De forma que o ministro que preside a essa, vamos dizer, desmoralização orçamentária, ele sabe que em 2026 ele vai ser prisioneiro de uma escalada de gastos jamais presenciada, provavelmente, na época moderna, desde a democratização. O partido que está no governo, o PT, ele está jogando tudo e mais alguma coisa no processo de adular, manipular e controlar a vontade política dos eleitores através dessa chuva de benefícios. E, portanto, eu lamento muito indicar que nós vamos ter, sim, pressões orçamentárias muito graves em 2026 e mais lamento ainda, como cidadão brasileiro, que a motivação disso seja de ordem política, a uma tentativa de ganhar essas próximas eleições a qualquer custo. Eu acho que isso foge ao limite de mínimo ético que deveria pautar um governo diante de um processo de tentativa de se manter no poder. Assino embaixo, o Paulo, e tem duas situações que a gente não vê, e é uma questão que você tem batido muitas vezes aqui, outros também, mas a gente não vê nada de reforma de Estado, a gente não vê nada de redução de gastos, e aí tem 2026 e esse risco eleição, né? Porque aí a máquina vai começar a girar e a gente vê que os gastos vão ser desenfreados. É 2026 e não tem nenhuma perspectiva de equilíbrio fiscal o ano que vem. Quero ressalvar a você, Felipe, ao assinante que nos acompanha, que não diria que é natural, mas é até compreensível que no ano eleitoral, seja em nível federal, seja no campo estadual e municipal, quem está almejando permanecer no poder, use a máquina. Essa é até uma expressão habitual que nós utilizamos para dar, vamos dizer assim, como quase uma condição inicial de uma corrida eleitoral, a vantagem de quem está no cargo. Agora, temos que respeitar minimamente a legislação corrente. E, no caso, o governo federal não só vem desrespeitando, desde que entrou em 2023, aliás, desde antes, assim que ganhou as eleições, a primeira coisa que fez foi passar, relembro a quem nos acompanha, a chamada PEC da transição, que é um nome bonito para a transição de um regime que tinha o teto de gastos para esse tal arcabouço que nos levou a um calabouço fiscal. Na realidade, mais de 100 bilhões foram conseguidos nessa PEC de transição para o que era a alegação da época, contornar a saída dos gastos extraordinários realizados por conta da Covid. Portanto, o ano de 2022 ele representou um descontrole que foi prolongado
em 23 e 24 pela atual administração. Portanto, eu quero registrar aqui minha completa perplexidade de ver um ministro como Haddad dizer, como eu vi ontem numa declaração, numa entrevista a outra emissora, que a origem dessa confusão toda para fazer passar a uma condição mínima de reequilíbrio orçamentário em 2026 são descontroles realizados em 2022. É uma cara de pau absoluta ele se referir 3 anos passados de 2022 ao desequilíbrio que ocorreu no último ano de Bolsonaro e que deveria ter sido remediado por medidas de contenção em 2023, quando ele já era ministro da Fazenda. Mas não só não foi feito nada em 2023, como não foi feito em 2024. Em 2025 já estamos com o ano praticamente concluído, e aí ele supostamente solicita aprovação em regime de urgência dessas duas PECs, desses dois projetos de lei pontuais, como você falou, que não representam reforma de coisa alguma, para no último ano da sua administração tentar remediar um suposto descontrole de 2022. Haja narrativa política para, de certa forma, fazer, de certa forma, a camuflagem da sua própria ineficiência como gestor público. Paulo, sempre bom te ouvir. Até a semana que vem. Um abraço, Felipe, um abraço para você que nos acompanha hoje à noite no Jornal da Band News. Um rápido intervalo, voltamos em instante.